porque o processo para conseguir instaurar as CPIs na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, foi marcado por muita confusão e tumulto na manhã desta sexta-feira. Quem acompanhou tudo vai trazer os detalhes para a gente é o repórter João Vitor Rocha. João, boa noite a você. A oposição conseguiu emplacar alguma comissão parlamentar de inquérito na ALESP? Explica para a gente porque teve muita confusão. Por quais motivos? Vamos lá, Caniato, muito boa noite a você, boa noite a Lívia, a todos que acompanham a Jovem Pan nessa sexta-feira. Pelo que a gente apurou, Caniato, aqui na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, as 30 primeiras CPIs que foram protocoladas no dia de hoje, quando abriu esse processo a partir das 9 horas da manhã, as 30 primeiras são da base do governador Tarcísio Gomes de Freitas. A primeira CPI da oposição que está nessa fila de protocolo foi do PT, do Partido dos Trabalhadores, do deputado Eduardo Suplicy, que ocupa apenas a 31ª posição. Essa CPI do Partido dos Trabalhadores deseja investigar aquele tiroteio que aconteceu em Paraisópolis, que acabou culminando com a morte de uma pessoa, no momento em que o então candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, estava fazendo a visita à comunidade. E o porquê que essa fila é tão importante e causa tanta confusão sempre aqui na ALESP? Porque, segundo o regimento interno aqui da Assembleia Legislativa, apenas 5 CPIs podem ser realizadas ao mesmo tempo e elas são por ordem de chegada, ou seja, quem protocolar primeiro leva a possibilidade de realizar essa CPI. Pelo que a gente apurou aqui na Assembleia Legislativa, a lista das 5 CPIs ou pedidos de CPIs que estão em ordem prioritária são as seguintes. A primeira é do deputado Tiago Auríquio, a gente já tinha trazido essa informação aqui no Jornal Jovem Pan na última quarta-feira, que trata sobre a possibilidade de uma CPI da Enel no ABC. Supostamente estavam acontecendo diversas falhas na distribuição de energia elétrica na região do ABC, e o deputado quer fazer essa investigação. A segunda CPI que foi protocolada é a CPI dos golpes do Pix, do deputado Itamar Borges, do MDB. A terceira CPI, bastante polêmica, eu conversei inclusive já com a parlamentar do PSOL e disse que vai judicializar essa possibilidade, é a CPI da transição de gênero, do deputado Gil Diniz, do PL. Ele quer apurar a conduta de um tratamento realizado no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, a USP, para fazer a transição de gênero entre crianças e adolescentes. Hoje à tarde eu conversei com essa parlamentar do PSOL que disse que já vai tentar judicializar essa possibilidade de comissão parlamentar de inquérito. A quinta, que foi protocolada, é a CPI dos deslizamentos de terra, da deputada Fabiana Barroso, do PL, que quer investigar as causas e consequências daquela tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo, agora durante o carnaval. E a quinta CPI é do deputado Paulo Correia Júnior, do PSD, a CPI da epidemia do crack. Essas são as 5 CPIs que foram protocoladas em ordem as primeiras, e agora a mesa diretora da ALESP vai fazer toda a análise jurídica para saber se essas 5 cumpriram todas as determinações que são exigidas no regimento interno para serem instaladas. Entre essas exigências, por exemplo, está o apoio de 32 assinaturas dos 94 deputados estaduais. Se essas 5 propostas de comissões parlamentares de inquérito estiverem com todas as determinações corretas, elas serão instaladas na frente. Se não, aí vão ser chamadas a 6ª, 7ª e aí, por consequência, até o final dessa lista. Essa tradição da ALESP de 5 apenas CPIs sendo instaladas ao mesmo instante e na ordem de fila causa uma confusão, já é algo bem tradicional. Eu conversei com diversos parlamentares ao longo desta semana e todos criticaram, tanto da oposição quanto da base do governo, criticaram esse sistema. A oposição, inclusive, diz que essa é uma maneira da base governista tentar blindar o governador Tarcísio Gomes de Freitas por tentar instalar diversas CPIs de diversos temas e a oposição não conseguir trazer à tona um tema espinhoso para o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Hoje, às 9 horas da manhã, mais ou menos, quando ia abrir a porta do plenário, começou um bate-boca, um empurra-empurra nesse momento, porque o deputado Eduardo Suplicy, do PT, de 81 anos, ele tentou furar a fila. Ele estava, como eu falei, apenas com a 31ª senha e tentou ser o primeiro baseado em um artigo do Estatuto do Idoso. A gente tem até o momento desse princípio de confusão. Vamos acompanhar. Escutem, dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos.
atendendo às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos, 60 anos ou mais, incluído pela Lei 13.466 de 2017. Fica esclarecido. Mas ele não disse que passaria na sua frente, ele disse que teria prioridade, então teve prioridade também. Só isso. Sim, mas só que o 80 passa a todos. Mas o senhor acha correto isso? Sim, é da lei. É da lei, né? É. Ok. Então vamos fazer a lei aqui no pé da letra. É da lei. Ok. Por conta desse pedido do deputado Eduardo Suplicy, a bancada do PT entrou com requerimento, entregou um requerimento para a presidência da Alesp, para tentar fazer com que o pedido do deputado Eduardo Suplicy fosse o primeiro da fila, porém, pelo que eu apurei aqui com a presidência da Alesp, do deputado André do Prado, esse pedido não vai ser realizado, não vai ser cumprido, vai seguir mesmo a regra da fila e o pedido do deputado Eduardo Suplicy vai ficar apenas com a 31ª posição. E uma última informação em relação a um CPI, um pedido de CPI que ganhou bastante informação ao longo dos últimos dias em relação à invasão de terra aqui no estado de São Paulo, a CPI do MTST. Eu conversei com o deputado Danilo Balas, que é o autor desse pedido de CPI. Ele disse que conseguiu protocolar apenas na 18ª posição, então não está naquelas 5 prioritárias. Eu questionei ele se existe uma possibilidade de costurar um acordo com os outros parlamentares, com seus colegas, para subir de posição, e ele disse que não acredita nessa possibilidade, viu, Caniato e Lívia? Tá certo, são assuntos importantes. Vamos aguardar qual será o posicionamento da mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo. O João Vitor Rocha continua acompanhando o assunto e volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Valeu, João. Agora seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Nelson Kobayashi, como você avalia todo esse processo, essa fila, assessores dormindo nos corredores da Alesp, esse pedido de última hora do deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT? Ele inclusive leu um trecho do Estatuto do Idoso, que é uma lei federal. Eu queria que você analisasse, uma lei federal deve se sobrepor ao regimento da Casa, ao regimento da Assembleia Legislativa, ou ele tentou para ver se colava? Na verdade, ele tem razão, porque a lei federal é hierarquicamente superior aos regimentos internos, né? E a lei federal, o Estatuto do Idoso, nesse caso, ela vale em todo o território nacional, inclusive dentro da Alesp. A questão ali é a seguinte, é claro que se não fosse para se valer dessa prioridade legal, quem levaria esse protocolo não seria o próprio deputado, seria o seu assessor, assim como todos os outros 30 assessores que estavam na fila, né? Então, a gente vê diante desse fato uma possibilidade agora para as próximas filas que forem se gerar na Alesp, deles contratarem assessores idosos justamente para ter essa prioridade numa fila de protocolo. Agora é interessante como a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ainda se utiliza de fila, ainda não tem um sistema eletrônico, por exemplo, para o protocolo. Se fosse qualquer outra empresa do tamanho da Alesp, com o orçamento da Alesp, com as despesas da Alesp e com a seriedade que se espera da Alesp, a gente já teria um sistema muito mais modernizado, eletrônico, virtual, que não precise colocar pessoas em filas, como neste caso que a gente viu na reportagem. Me parece, inclusive, Kobayashi, que existe sim um sistema eletrônico, mas a justificativa para não ser utilizado nessa ocasião é que os novos deputados, cerca de 1/3 da casa, não têm acesso ainda a esse sistema, e para promover uma igualdade de oportunidades de protocolar esses pedidos de CPI, daí esse modelo arcaico de ficar nas filas e quem chegar primeiro tem vantagem, né? Infelizmente.